Você conhece o fentanil? Sabe quais são as indicações, as contraindicações e os cuidados ao administrar o fentanil? Vamos intubar um paciente. Qual a dose do fentanil na intubação? Fala, enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula quero te mostrar de forma prática tudo o que você precisa saber sobre o fentanil. Então, para você não perder nenhum detalhe importante, é imprescindível que você fique nesse vídeo até o final. E uma dica: pega caneta e papel e anota cada detalhe que eu vou falar aqui. Te prometo que essas informações são super relevantes para você. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Para começar o nosso vídeo com chave de ouro, vou pedir para você que está me assistindo a clicar no botão de gostei. Clica no botão de gostei. Esse vídeo ele só vai continuar se você clicar no botão de gostei. Senão ele vai dar problema. Mentira. Mas sim, eu vou ficar muito feliz se você clicar no botão de gostei. Clicou? Então vamos para a nossa aula de fentanil. Agora que você já clicou no botão de gostei, vamos falar sobre o fentanil. Nossa aula dominando o fentanil. Então, pessoal, o que acontece? Fentanil, ou como ele é chamado, na verdade o nome dele é citrato de fentanila, ele é um opioide, tá certo? Sempre quando vocês verem um medicamento que tem essa faixinha azul, ele é um opioide. O fentanil ele é um opioide 100 vezes mais forte do que a morfina. Ele é muito utilizado na intubação orotraqueal. Por quê? O processo de intubação orotraqueal é o procedimento mais doloroso que existe. É um procedimento médico que mais provoca dor no paciente. Por isso a gente precisa administrar uma dose de fentanil para que o paciente não sinta dor durante a laringoscopia. Qual é o nome dele? Como eu já falei, citrato de fentanila. O nome mais comum que a gente fala é o fentanil. Como eu acabei de falar, já introduzi para vocês, ele é o opioide mais forte, ele é o que mais está presente. Ivo, só tem o fentanil? Não, tem outros como o ramifentanil, por exemplo. Mas por ele ser o que é mais frequente, eu vou falar apenas dele nessa aula. Tudo bem? Ele é um potente analgésico capaz de suprimir a dor e os reflexos adrenérgicos da laringoscopia na hora de entubar o paciente. E como ele não faz essa dor, não provoca uma taquicardia, não provoca uma hipertensão, evitando que o paciente tenha infarto e também possível AVC. Qual é a apresentação do fentanil? Como é que você vai encontrar o fentanil no seu plantão? Pois bem, o fentanil ele tem em ampolas de 2 ml, ele tem em ampolas de 5 ml e ele tem em ampolas de 10 ml. Inclusive, essa que está na imagem é uma ampola de 2 ml. Qual é a concentração de fentanil? A concentração de fentanil é de 50 microgramas por ml. E talvez nesse momento você esteja olhando para cá e pensando, Ivo, tá errado. Aqui diz que é 0,0758 miligramas por ml. Mas essa não é a concentração do fentanil, não. Porque, olha aqui, ó, é equivalente a 0,05 miligramas por ml. Se você converter miligramas em micrograma, isso daqui, ó, são microgramas. Quando você converte miligramas, que é isso daqui, em microgramas, a gente tem essa concentração aqui, de 50 microgramas por ml. Em uma ampola de 2 ml, obviamente, o total serão 100 microgramas. Tá certo? É importante você saber essa concentração. Não esquece, fentanil, 50 microgramas por ml. Por que isso é importante? Isso é muito importante na hora de você calcular a dose do fentanil. Por quê? Porque a dose vai depender de acordo com o peso do paciente. Mas já a gente explica isso para vocês. O fentanil, ele começa a fazer efeito de forma muito rápida. Cerca de 40 segundos o paciente já está sob efeito de fentanil. Ele atinge um pico de efeito entre 5 a 15 minutos. Ele tem uma duração em torno de meia hora até 1 hora. De 30 a 60 minutos é o efeito de duração
do fentanil. O fentanil, para intubação, ele é administrado em bolos. Você pega a ampola, aspira a quantidade necessária, já a gente vai ver, no caso 2 ml, por exemplo, e aplica puro. Depois a gente realiza um flush, pega uma ampola de soro fisiológico, 10, 20 ml, e empurra esse fentanil no acesso. Vamos falar sobre as indicações dele. Quando a gente fala em intubação orotraqueal, a gente vai utilizar uma dose de 2 a 5 microgramas por quilo. Vamos fazer um cálculozinho básico. Lembra quanto é a apresentação? A concentração são 50 microgramas por ml. Lembra disso. Aqui, a dose em uma intubação é de 2 a 5 microgramas. Você talvez se pergunte, Ivo, quando eu vou utilizar 2? Quando eu vou utilizar 5? Você utiliza 2 em pacientes que estão mais instáveis, em pacientes que são idosos, pacientes que são desidratados, que estão desidratados, porque não vai precisar de muita dose para o opioide, o fentanil, fazer efeito. Se for um paciente sadio, se for um paciente grande, obeso, talvez você precise aumentar essa dose, ir ali para 3 microgramas, 4 microgramas. Mas vamos supor que nós temos um paciente com 70 quilos, certo? Você vai administrar aqui 2 microgramas por quilo. Como é que você sabe a quantidade de fentanil que você vai fazer? Ora, se para cada quilo do paciente a gente precisa administrar 2 microgramas, se ele tem 70 quilos, olha só, 70 quilos, precisa de quantas microgramas? Basta multiplicar 70 vezes 2. Ou seja, em um paciente de 70 quilos, eu vou precisar administrar 150 microgramas. Isso equivale a quantas ml? Não era nem para ser uma aula de cálculo de medicamento, mas como eu falei, seria uma aula prática. Se eu sei que em 1 ml eu tenho 50, para ter 140 ml eu vou precisar de quantas? Fazendo de cabeça, mais ou menos ali 3 ml, certo? 1 ml 50, 2 ml 50 mais 50, 100, 3 ml 50 mais 50, 100, 100 mais 50, 150 microgramas. Concorda comigo que 150 ou 140 microgramas não é muita diferença? Então, para esse paciente, a gente vai precisar fazer 3 ml de fentanil. Na prática, na grande maioria dos pacientes, a gente faz em torno de 2 a 4 ml. Na prática, a gente utiliza mais ou menos isso, 2 a 4. Mas, seguindo a risca, esse paciente de 70 quilos, a gente faria 3 ml puros do fentanil. Outra indicação dele, para analgesia, para sedação. Por exemplo, vamos fazer aí uma endoscopia. Como é que qual seria a dose que a gente utilizaria? 1 a 2 ml, sem nenhum problema. E temos a dose de manutenção da intubação. Essa dose de manutenção da intubação, ela pode ser dado pura ou ela pode ser dado diluído em um soro fisiológico. Como é que você faz para diluir? Você pega 50 ml do fentanil. 50 ml de fentanil tem quantas microgramas? Vamos fazer mais um cálculo. Vou limpar aqui. Olha só como é que é a preparação do fentanil para manutenção. Você pega 50 ml de fentanil e adiciona 450 ml de soro fisiológico. Você sabe que o volume total disso daqui dá 500 ml. Você sabe que 1 ml do fentanil, a gente tem 1 ml, a gente tem 50 microgramas. Se você tem 50 ml, você vai ter quantas microgramas? 50 vezes 50 dá 2.500 microgramas. Para você saber a concentração, basta dividir pelo volume total. Qual é o volume total? 500 ml. Corta esse zero com esse zero com esse zero. 25 dividido por 5 é igual a 5. Ou seja, a concentração dessa mistura aqui, de 50 ml de fentanil mais 45 de soro fisiológico, vai ter uma concentração de 5 microgramas por ml, certo? 5 microgramas por ml. E a indicação é que a gente mantenha de 50 a 200 microgramas hora, que corresponde, você coloca na bomba de infusão a 10 ml hora até 50 ml hora. Ou você pode trabalhar com fentanil puro. Pega 5 ml de fentanil e faz ele puro. E aí que você coloca na vazão na bomba de 1 a 2 ml por hora, tá certo? Vai ter a mesma concentração, as mesmas 50 microgramas por ml, obviamente, mas vai ter a mesma concentração de fentanil. A diferença é que aqui
o fentanil ele tá diluído, aqui o fentanil ele tá mais forte. Agora, olha alguns detalhes que você precisa saber. O fentanil ele pode provocar hipotensão e bradicardia, mas o fentanil ele não provoca hipotensão pelo seu efeito cardiodepressor, não. Ele provoca hipotensão porque ele potencializa o efeito do próximo medicamento, que geralmente são hipnóticos. E os hipnóticos, eles provocam sim, podem provocar hipotensão e bradicardia. Pelo fentanil provocar esse aumento do efeito do próximo medicamento, no caso dos hipnóticos, ele provoca essa hipotensão. Pode provocar sonolência, sedação, borramento visual, constipação, náuseas, vômitos, retardo no esvaziamento gástrico, rigidez muscular, tórax rígido, mas já vou comentar um pouco mais sobre isso. Pode provocar depressão respiratória, sim, o paciente pode ficar com hipopneia, pode até parar de respirar, depender da dose do fentanil. E claro, como eu acabei de mostrar para vocês, o fentanil ele potencializa os efeitos do hipnótico, que em uma sequência de intubação é feito fentanil, depois é feito os hipnóticos, midazolam, ketamina, o propofol, enfim, depende de cada caso do paciente, tá? Ele acaba potencializando, provocando a hipotensão. Ivo, e sobre o tórax rígido? O fentanil, ele provoca tórax rígido ou não? Então, o que é esse tórax rígido? Tórax rígido é uma rigidez muscular generalizada, impedindo que o paciente abra a boca, assim prejudica a ventilação do paciente. Uma ventilação manual, né? Você pegando o ambu, tá vendo aqui, ó, o sacozinho do ambu, aqui, ó, impedindo essa ventilação com o ambu. Como é que a gente provoca essa rigidez torácica? Quando a gente utiliza altas doses de fentanil a uma velocidade muito rápida. Os estudos apontam que eu preciso administrar 20 ml, mais de 20 ml, para provocar tórax rígido. Gente, mais de 20 ml. Qual é a dose que eu falei que a gente vai dar para o nosso paciente? 2 a 4 ml. É muito pouquinho, ou seja, a chance de provocar tórax rígido é minúscula. E se mesmo assim provocar tórax rígido, a gente reverte isso como? Administrando um bloqueador neuromuscular, que uma sequência de intubação seria o terceiro medicamento. Em uma intubação a gente usa um opioide, um hipnótico e um bloqueador neuromuscular. O bloqueador neuromuscular vai interromper essa rigidez torácica, tá certo? Então não seria algo que a gente se preocupasse tanto assim. E caso você exagere na dose do fentanil, a gente tem um antídoto, que é a naloxona, certo? A naloxona, a gente administra uma ampola dela. O nome comercial no Brasil conhecido é o Narcan. Nos Estados Unidos a gente tem até disponível o Narcan de forma intranasal, porque lá há um número muito elevado de infecções por opioides. Essa foi a nossa aula de fentanil. Mas não vai embora agora não. Eu tenho um recado importante para você. Você que é profissional da área da saúde, enfermeiro, estudante ou então técnico de enfermagem e quer dominar os medicamentos, todos os medicamentos, existe um material completo, um guia sobre os medicamentos. Então, qual fala as indicações, as contraindicações? É como se fosse uma aula dessa daqui e você pode ter em suas mãos. Eu vou deixar disponível para você esse material na descrição. Se você quer ser um profissional diferente, de destaque e dominar os medicamentos, recomendo você clicar aqui na descrição desse vídeo. Se você ficou ainda com alguma dúvida, vou pedir para você comentar aqui embaixo. Vai, comenta aqui sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de responder as perguntas de vocês, tá certo? Se você gostou dessa aula, vou pedir para você, por favor, deixa o like. Quando você clica no botão de gostei, o YouTube entende que esse é um vídeo bom e acaba recomendando para mais pessoas. Assim, a gente ajuda mais profissionais na área da saúde. Combinado? Eu vou ficando por aqui, mas você tem uma missão. Você vai clicar nessa aula aqui e vai maratonar o Titio Ivo. Vai, clica aqui e faz o seguinte, comenta assim, ó, estou maratonando o Titio Ivo. Pode comentar, vai. Te espero nessa aula. Vamos lá?